Você sabia que o tabernáculo era apenas uma sombra de algo maior do que viria? Nesta aula de hoje, na lição de número 7, estudaremos o livro do Êxodo. Estaremos concluindo o estudo do livro do Êxodo. E neste estudo, nós vamos compreender um pouco sobre o tabernáculo e entender a sua simbologia. Contudo, já peço a você que já curta este vídeo, se inscreva neste canal, que está sendo uma bênção, está abençoando pessoas. Enquanto você curte, comenta, compartilha este material e se inscreve nele, a plataforma entende que este conteúdo é um conteúdo importante e que tem pessoas que precisam recebê-lo. Contudo, eu conto com seu apoio. Seja muito bem-vindo a mais esta aula e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a esta aula do livro do Êxodo, estudando aí o estudo em sequência do Pentateuco. Se você chegou aqui neste vídeo, exatamente neste vídeo, eu te convido a acessar na descrição deste vídeo aqui a playlist completa do estudo do livro do Pentateuco. Começamos lá no Gênesis, passamos pelo Êxodo, no qual estamos concluindo nesta aula de hoje, e vamos dar sequência, finalizando os 5 livros mosaicos, os 5 livros do Pentateuco. Volte e veja as aulas passadas que você vai ser abençoado. Que Deus abençoe e vamos mergulhar nesta aula, neste rico aprendizado. Venha comigo. Vamos para o nosso material. No nosso material, nós vamos estar na nossa introdução, lição de número 7, o livro do Êxodo, parte 3. Introdução. A lei dada por Deus a Moisés é um código de conduta e fé para Israel, visando uma aliança direta com o Criador. No Novo Testamento, Jesus expande essa revelação moral, guiando os corações. O estudo do tabernáculo, com seu simbolismo sagrado, reflete o desejo divino de habitar entre os seus filhos, estabelecendo o caráter justo do Senhor como padrão eterno para as nossas vidas. Meus irmãos, vamos estudar o tabernáculo, vamos compreender a tipologia que há dentro do tabernáculo. De forma, claro, devido ao nosso pequeno tempo, mais sucinta, mas vamos entender as suas implicações. O que o tabernáculo nos ensina? Vamos encontrar o Cristo, Jesus, o nosso Salvador nessa tipologia. E nós vamos compreender o papel deste tabernáculo. O tabernáculo não era apenas uma tenda, não era apenas uma construção em que Deus deu para Moisés para que o povo execute. O tabernáculo era algo em que o próprio Deus desenhou e desejou e planejou para que ele pudesse habitar, literalmente, habitar no meio do seu povo, através do tabernáculo. Nós vamos entender o que é o tabernáculo, as suas implicações, os seus utensílios, a sua estrutura, os seus espaços e cada parte do tabernáculo. Nós vamos ter essa compreensão nesta aula de hoje e entender que o tabernáculo era algo em que Deus fez para habitar no meio do povo. Isso é riquíssimo. Vamos para o nosso material. As leis. As leis civis e morais no Antigo Oriente Médio regulavam direitos comunitários, proteções dos servos e justiças, destacando-se por seu caráter justo e igualitário. A obediência à lei era vista como uma resposta de gratidão a Deus, não como um fardo. A aliança retificada com o sacrifício uniu a nação sob a teocracia santa. Queridos, quando nós vamos compreender a questão das leis, o porquê que surgiu? Compreendemos de forma secular que para se ter uma nação, precisa ter lei. Não existe uma nação sem lei. Ali nós estamos fazendo a leitura de um povo que era escravo, que vivia debaixo de um regime da escravidão de uma outra nação, de um outro país, em questão o Egito.
Saindo-se do Egito, não sai uma nação formada, não sai legisladores, não sai governantes, não sai líderes, não sai pessoas formadas, sai escravos, que dominavam certa feita o ofício braçal, mas sai na sua grande maioria, majoritariamente, escravos. Deus, após 3 meses, ele revela a lei ao povo. E esta lei é basicamente para que Deus defina o curso do povo, os delimitadores, aquilo que o povo podia e não podia fazer. O interessante é que para onde o povo estava indo, a terra de Canaã, era uma terra extremamente pagã, e que os costumes do paganismo, em que aquela terra em que Canaã ali tinha, a terra de Canaã possuía, eram costumes que algumas leis infligiam a lei moral do ser humano que está dentro dele. Uma delas, coisas em que nós levantamos, é o homicídio, matar ao outro. Outras coisas também que Deus levanta em pauta nessa questão é as leis santas, aquilo que afasta o homem de Deus. E isto foi necessário para a estruturação de uma nação de forma sábia e que essa nação crescesse como cresceu Israel. E isso é interessante, é enriquecedor. E nesta compreensão nós entendemos que uma lei ela é necessária para que o povo de Israel fosse moldado e lapidado através dela para tirar a mentalidade de escravos. O povo de Israel, além de leis, eles tinham festas, inúmeras festas. Vamos compreender também as festas. Em Israel, 3 festas anuais tinham grande importância espiritual e social. Eram momentos de peregrinação nacional para expressar gratidão e reafirmar solidariedade e celebrar intervenções históricas de Deus. Essas festividades se alinhavam ao ciclo agrícola e à natureza, servindo como memoriais da providência divina durante a jornada de Israel e de Canaã. Se formos compreender um pouco sobre as festas, vamos ter em mente que o povo judeu é um povo festivo. São várias festas, nós vamos ver mais detalhadamente. Dentro dessas festas, nós vamos ver uma delas que é a Páscoa. A Páscoa era uma festa que nós vimos na última aula. Se você não viu a última aula, volte lá. Acesse a playlist na descrição do vídeo e volte lá, para você compreender o que era a Páscoa, o porquê da Páscoa judaica, que não tem nada a ver com o que nós conhecemos nos dias de hoje. Queridos, e o povo judeu, como um povo altamente festivo, nós vamos ver que eles eram um povo que trabalhavam muito a questão da festa, e cada festa tinha o seu simbolismo. Tinha a festa das primícias, a Páscoa, e cada uma delas tem o seu significado. E o interessante é que eles fazem festa como memorial, para lembrar do que Deus fez pelo povo dele lá atrás. Há quem diz que quem não conhece a história está fadado a concorrer ou a fazer os mesmos erros e mazelas que fizeram no passado. Aqui Deus ele instaura as festas, os judeus cumprem este rito para de fato lembrar do que Deus fez lá atrás. E o mesmo Deus que fez lá atrás pode fazer hoje, tanto quanto o mesmo Deus que preveniu que os mesmos erros cometidos lá atrás também Deus trabalha para que o povo não cometa nos dias de hoje. Vamos lá nas festas. Primeira festa, Páscoa. Páscoa era um memorial anual da libertação do Egito. O sangue do cordeiro protegia os primogênitos do anjo da morte. Aponta profeticamente para o sacrifício de Cristo na cruz. Os pães asmos, 7 dias comendo pão sem fermento, para lembrar a saída apressada do Egito. Simboliza a natureza moral e a renovação do pecado da vida do crente. Terceira festa, semanas ou colheitas. Comemorado 50 dias após as primícias, agradecia a colheita do trigo e a entrada da lei. No Novo Testamento,
aponta para o derramamento do Espírito em Pentecostes. E quarto, o tabernáculo, festa que recordava os 40 anos de peregrinação no deserto, habitando em tendas. Celebra a providência divina e a promessa da habitação eterna de Deus com seu povo. Então nós vimos, queridos, que as festas tinham os seus simbolismos, bem como as suas aplicações para o Novo Testamento. A Páscoa, que tinha como essência o sacrifício de um cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pães asmos, que faz a questão das pessoas lembrar de quando saíram apressadamente do Egito, é quando Deus removeu-os do Egito. Para nós, Jesus é o pão vivo que desceu do céu para a remoção dos pecados do crente. E terceiro, a Semana das Colheitas é a festa que tem 50 dias após as primícias, que nós vamos ver que no Novo Testamento aponta-se o dia de Pentecoste, quando Jesus fala, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador bem quanto igual a mim mesmo, elos, como eu, no grego. Então nós vamos ver que achamos Cristo aqui também. E o tabernáculo, que é a simbologia física de Cristo, a tipologia de Cristo no meio do povo. O tabernáculo era a tipologia, era Deus no meio do povo. Só que veio um outro tabernáculo que cumpriu não só o papel de cordeiro, que cumpriu não só o papel de cordeiro, que cumpriu não só o papel de sacerdote, que cumpriu não só o papel de sumo sacerdote, que cumpriu não só o papel de filho de Deus, mas que cumpriu o papel de salvador e redentor de toda a humanidade. Esse é Jesus. É interessantíssimo enxergarmos Cristo em todas as áreas, em todos os âmbitos do tabernáculo, do Antigo Testamento, principalmente do Pentateuco. O Pentateuco, para os judeus que não são convertidos ao cristianismo, é meio que a arma contra Jesus Cristo, que para nós é o Messias, para eles não. Jesus, para nós, é o nosso Salvador. E o interessante é que até aqui nós vimos Jesus em tudo. Vimos Jesus em Gênesis, vimos Jesus em Êxodo, vimos Jesus nas histórias dos patriarcas, vimos Jesus em todo o contexto do livro do Êxodo e vimos Jesus no tabernáculo, vimos Jesus nas festas judaicas. Tudo tem uma tipologia de Cristo. Tabernáculo, a sua especificidade e significados. O tabernáculo do hebraico é mitzvah, que é moradia, significa de fato moradia. Era um templo desmontável que Moisés construiu para o serviço a Deus. Segundo as introduções que ele o recebeu no Monte Sinai, era também chamado de a tenda da congregação, tenda do testemunho, casa do Senhor, templo do Senhor e santuário. Quando você vai ver se referindo no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, principalmente falando-se naquele espaço ali em que fala do tabernáculo, em que você vai ver casa de oração, tabernáculo, tenda, templo de Deus, casa de Deus, você vai ver que são nomes que dá a tipologia para a tenda denominada tabernáculo. Então, no livro do Êxodo, quando se fala tenda, casa de Deus, não é a igreja que você conhece hoje. A estrutura que nós falamos que é casa de Deus, a construção, o prédio, que secularmente falando que é casa de Deus. Não, não é isso. Ali é, de fato, a tenda, o tabernáculo, onde tinha um lugar, o pátio, o lugar santo, o santo dos santos, dentro do santo dos santos, a arca da aliança onde Deus habitava, simbolicamente no meio do seu povo. Essa é a construção do tabernáculo. Preste atenção nessa tela. Se você está acompanhando apenas escutando, agora é importante você ver. Esta é a planta baixa do tabernáculo. Se você observar,
você vai ver que tem uma porta na frente. Depois dessa porta que você vê à frente, você vai ver o altar do sacrifício. Isso tudo está dentro do pátio. Depois do altar do sacrifício, você verá a pia de bronze. Depois da pia de bronze, você verá o lugar santo. Depois do lugar santo, o lugar santíssimo, ou santo dos santos. O tabernáculo, ele tinha um comprimento de 45 metros por 22 metros. Nós estamos falando de quase 1.000 metros quadrados. É grande, não é pequeno. E ele tinha essas medidas e basicamente esta é a configuração. Entrando dentro da tenda do lugar santo, tinha a mesa dos pães, o altar do incenso, o candelabro. Tinha a cortina com os querubins bordado e após essa cortina, o lugar santo do santo, onde tinha a arca da aliança. Aqui, para você acompanhar, para você compreender essa tenda, se você ver na parte de cima, debaixo da palavra tabernáculo, você vai ver o pátio. Você vai ver aí saindo uma fumaça, que é o altar do incenso, onde o animal era imolado e queimado, né? Ou sacrificado. Na frente você verá a pia de bronze, que aqui tinha água, e uma pia de fato de bronze. E depois você vai ver mais uma tenda dentro do pátio. Essa tenda é a configuração que você vê em cima, um pouco depois. Dentro dela você vai ver a mesa dos pães da preposição. Na frente você vai ver o candelabro ou menorá. E no meio você vai ver o altar do incenso. Depois desse altar do incenso, você vai ver mais uma divisão, que ali vai ter uma cortina com querubins bordado nela. Atrás dessa divisão estava a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança era um baú, uma caixa, que dentro dela tinha algumas coisas, a vara de Arão que floresceu e parte de manjares, se não me falha a memória. Em cima dela tinha uma tampa com 2 querubins, as 2 asas voltados um para o outro. E tudo isso tem a sua tipologia. Então, basicamente, quando se fala tabernáculo, é isso aí. Essa é a configuração. Essa é a planta baixa, a medida exata do tabernáculo, datada, tirada do livro do livro do Êxodo. Lógico que se você for ler em versões mais conservadoras, você não vai ver metros nem centímetros, você vai ver côvados. O que era um côvado? O côvado, ele era uma medida do cotovelo até a ponta da mão. Do cotovelo aqui até a ponta aqui em cima da mão. Isso era um côvado. Lógico que a Bíblia, dentro desse conteúdo, dentro deste material, a gente veio e já fez essa medida mais exata em que nós acreditamos. Os símbolos do tabernáculo. Primeiro, o altar do sacrifício, local onde... Aí nós vamos começar pelos utensílios, vamos lá. O altar do sacrifício, local onde os animais eram sacrificados e queimados. Ensina que a aproximação de Deus exige expiação de sangue. Aponta para o sacrifício perfeito de Cristo. Segundo, a pia de bronze, de fato bronze. Bacia com água para os sacerdotes lavarem as mãos e pés antes de entrar no santuário. Simboliza a purificação diária necessária para o serviço divino. Altar do incenso, onde se queimava o incenso aromático diário diante do véu, representa a oração a oração que sobe a Deus e a intenção contínua de Cristo por nós. 4. A mesa dos pães da proposição. Sustentava 12 pães em comunhão constante. Representa o sustento divino diário para as 12 tribos e prefigura Cristo como pão vivo que desceu do céu. O candelabro de ouro, ou menorá,
em uma única fonte de luz do lugar santo, alimentada por azeite puro, simboliza Israel como luz para o mundo e Cristo como a luz verdadeira. Sexto, o véu, cortina pesada que separava o lugar santo do Santíssimo, impedindo o acesso à glória divina. Rasgou-se na morte de Cristo, liberando o nosso acesso a Deus. 7. O lugar santíssimo, ou santo dos santos, sala mais íntima e sagrada que guardava a arca da aliança e manifestava a presença visível de Deus. Representa o trono celestial e a comunhão íntima. Propiciatório, tampa de ouro maciço sobre a arca, aspergida com sangue no dia da expiação. Representa a junção exata entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. Nono, 2 querubins de glória, figuras de ouro com asas estendidas sobre o propiciatório, denotam a profunda reverência e temor e adoração devidos à presença do Deus Santo. E 10º, a Arca da Aliança. É um baú revestido de ouro que guardava as tábuas da lei, o manar e a vara de Arão, símbolo máximo do pacto da presença soberana de Deus com Israel. Queridos, se os irmãos observar, tudo tem seu simbolismo, desde lá do princípio até dentro do Santo dos Santos. Eu gosto de dizer que desde a estrutura física, preste atenção nisso aqui. Se você for ver nos escritos sobre a construção do tabernáculo, você vai ver que uma das matérias-primas era madeira de acácia. E se você observar, o povo estava peregrinando pelo deserto. Eles não estavam peregrinando em locais de abundância de madeiras. E quando você vai fazer um estudo sobre esta matéria-prima, esta madeira de acácia, você vai observar que é interessantíssimo isso. Você vai observar que um dos frutos desta madeira de acácia são espinhos. Espinhos. Se você for um pouco mais atenado, você vai fazer uma coligação. O que colocaram na cabeça de Jesus quando ele morreu, indicando que ele era rei dos judeus? Uma coroa de espinhos. Justamente o fruto de uma das principais matéria-prima que compunha a construção do tabernáculo. A madeira de acácia tinha como seu principal fruto espinhos. E esses espinhos eram grandes, bem como aqueles espinhos que perfuraram a cabeça do nosso Salvador Jesus. Isso é profundo. É profundo. Tabernáculo, meus irmãos, é profundo. Não dá para detalhar tanto aqui, né? Quem sabe um possível momento a gente grava. Se você quer um material detalhado sobre o tabernáculo, deixa aqui no comentário. Quem sabe você nos anima a produzir este conteúdo para você. Deixa aqui no comentário. Olha, eu gostaria muito de ver este material detalhado sobre o tabernáculo, de encontrar mais Jesus no tabernáculo. Eu te digo, nós encontramos até a tipologia dos evangelhos no tabernáculo. Se você quiser, se você deseja ver, comente aqui, ó. Professor, produza um material aí que vai me enriquecer para fazer eu compreender mais sobre o tabernáculo. Vamos lá, meus irmãos, só acaba me empolgando, viu? O significado do tabernáculo. O tabernáculo é a habitação sagrada e provisória de Deus, Yahvé, simbolizando a presença de Deus entre o seu povo e guiando-os à terra prometida. Contudo, é conhecido como tabernáculo do testemunho por conter as tábuas da lei, ele permite a reconciliação do pecador arrependido através do sacrifício vicário, apontando para a cruz. Também representa o santuário celeste, onde Cristo, como sumo sacerdote, garante comunhão eterna com o Pai. As seções do tabernáculo. Vamos lá. Pátio ou átrio. O pátio ou átrio, que é aquela primeira parte, onde contém ali a pia de bronze e o altar,
do sacrifício. Não confunda o altar do sacrifício, preste atenção nisso aqui. Não confunda o altar do sacrifício, que é aquele que fica lá fora, com o altar do incenso, que é aquele que fica lá dentro. São dois altares, porém com propósito diferente. Pátio ou átrio. Era uma área aberta ao redor do tabernáculo, media cerca de 45 por 22 metros. Cercado por cortinas de linho e colunas de bronze. Neste espaço acessível a todos os adoradores, israelitas estavam o altar dos holocaustos e a pia de bronze. O ambiente simbolizava que a aproximação de um povo pecador a um Deus santo começava com sacrifício e purificação diária. Lugar santo. O lugar santo constituía o primeiro recinto fechado da tenda sagrada, medindo cerca de 10 metros de comprimento por 4,5 de largura. O acesso a esse aposento era restrito ao sacerdote, repito, restrito aos sacerdotes, que realizavam a liturgia diária. No seu interior estavam dispostos 3 utensílios, no qual já mostrei para os irmãos. A mesa dos pães da proposição, do lado direito, assim quando você entra. O candelabro de ouro, ou menorá, do lado esquerdo. E o altar do incenso ao fundo, de frente à cortina, representando a comunhão íntima e a luz divina de adoração contínua ao culto. Lugar Santíssimo. O lugar santíssimo era a parte mais interna do tabernáculo, separado do lugar santo por um véu espesso, com formato cúbico. Abrigava apenas a Arca da Aliança. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano durante o dia da expiação, levando sangue sacrificial. Representava a habitação da glória divina. Essas são os três compartimentos. Pátio, que continha o altar do holocausto, a pia de bronze, que nós já vimos os significados. Dentro do pátio tinha uma tenda de 10 metros por 4 metros, 10 de comprimento, 4 de largura, que dentro dessa tenda continha outro compartimento cúbico, que é o lugar santíssimo. Antes do lugar santíssimo tinha a mesa dos pães, do lado direito, assim quando você entra. Na frente da mesa dos pães tinha o candelabro, a menorá, que iluminava todo o ambiente, que refletia, porque era ouro, era banhado a ouro. Isso é profundo, isso também tem significados. E no meio dos dois, de frente à cortina, tinha o altar do incenso. Interessante que quando a Bíblia diz assim, que o véu, quando Jesus gritou lá no Gólgota, lá na cruz, está consumado. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. A partir de então, tivemos direto acesso ao lugar santíssimo. Isso é profundo. Essa tipologia ela começa aqui, no tabernáculo. Preste atenção. O tabernáculo ele tinha essa questão religiosa, esse rito. As pessoas entravam até ali no ambiente do sacrifício. Dali para frente eram os filhos da tribo de Levi, especialmente nesta altura, nesse início, os filhos de Arão. Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos. Principalmente aquele que é muito conhecido, Nadab e Abiú. Depois Eleazar, que foi o sucessor de Arão. Nós vamos ver que quem podia exercer, que tinha uma classe. Não vamos adentrar nessa aula, mas rapidamente, permita-me falar, não tem no conteúdo, mas permita-me falar. Tinha a classe dos sacerdote, levitas e sumo sacerdote. Vamos na hierarquia. Levitas, que era o filho, todos que eram da tribo de Levi, que estavam ocupados com as atividades do tabernáculo. Depois dos levitas, sacerdotes, que era de fato aqueles que eram filho da linhagem sacerdotal. E depois dos sacerdotes, tem o sumo sacerdote, que nesta altura o primeiro era Arão, indicado pelo próprio Deus.
Esses três grupos, ou melhor, esses dois grupos e os sumos sacerdotes eram pessoas que eram dedicados especialmente para o ofício do tabernáculo. Levitas, permita-me te dar esta orientação, eu não aguento, eu acabo falando, né? Levita não é aquele que canta. Levita é todo aquele que é de origem da tribo de Levi. Um dos ofícios era, de fato, tanger instrumentos e cantar em louvor a Deus. Mas eu restringi o levita àquele que canta, como a gente vê popularmente falando. Ah, lá vem lá o levita fulano de tal. Ô, meu irmão, se você conseguir provar a linhagem dele, que ele veio da tribo de Levi, aí eu vou chamar ele de levita de fato. Mas eu falar que ele é um levita porque ele canta, não. Ele é um adorador. Ele é um cantor. Ele é uma pessoa que louva a Deus. Mas essa nomenclatura de levita, se apoiando na cultura lá aqui do Êxodo, não dá muito certo, meu querido. Tenta acertar isso aí no dia a dia, viu? Você está estudando, se você escutou essa aula, você aprendeu. Levita era aqueles que eram da tribo de Levi e que exercia o papel sacerdotal no auxílio da manutenção do templo, do tabernáculo. O tabernáculo, depois nós vamos ver no tempo de Davi, que Davi ansiou construir uma casa para Deus. Deus não permitiu. Davi, você é homem de guerra. Sua mão correu muito sangue. Quem construirá a minha casa será o seu filho que virá. Posteriormente, nós vamos ver que quem constrói um templo monumental, de fato, foi Salomão. Salomão constrói este primeiro templo, é destruído, depois é feita a reconstrução do segundo templo. Nós vamos ver, né, no tempo de Neemias. É feita essa reconstrução. E no tempo de Jesus, é o segundo templo, nós vamos ver que quando Jesus fala Tetelestai está consumado, já não existia mais o tabernáculo, essa tenda, porque o povo não peregrinava mais. Existia de fato a casa de Deus. Uma estrutura, uma construção que Salomão fez, depois foi reconstruído. Foi destruído, depois foi reconstruído. Nós vamos ver que, de fato, este lugar santíssimo tinha um véu que ele, de fato, se rasgou de cima a baixo. Essa classe sacerdotal só poderia entrar no lugar santo só os sacerdotes. Os levitas não poderiam entrar ali. E só poderia entrar no Santo dos Santos, no terceiro compartimento, só o sumo sacerdote uma vez ao ano. Porque ali continha a presença de Deus. Entenda, meus irmãos, que há simbolismo e há, de fato, implicações e uma organização tremenda que o próprio Deus instituiu. As cores, vamos lá. Tudo tem significado, precisamos ter essa compreensão que nada é por acaso. As cores usadas no tabernáculo. Primeiro, azul. Representa o céu e a origem celestial de Jesus Cristo e do seu sacerdote perfeito. Lembra aos adoradores que a salvação vem diretamente do trono de Deus, ou seja, do céu, que é azul. Púrpura, cor de realeza que representa a soberania e absoluta e a majestade indiscutível de Jesus Cristo como Rei dos Reis, que governa soberanamente sobre toda a criação. Carmesim representa o sangue vertido na cruz e a profunda humildade de Cristo. Branco, representado pelo linho pelo linho fino, simboliza a pureza absoluta e a santidade e a justiça perfeita de Deus, além das vestes espirituais. Metais: ouro, prata e bronze. O ouro representa a divindade eterna e a glória de Jesus Cristo ao longo de toda a Escritura Sagrada. Prata, símbolo do resgate e redenção, servindo como base sólida para o santuário, mostrando que a comunhão e o culto estão apoiados no preço pago por nossas almas. E bronze representa o juízo. Já viu as cadeias de bronze? E justiça santa contra o pecado. Simboliza Cristo carregando a ira divina na cruz, tornando-se a nossa oferta perfeita pela culpa. Então, os metais que eram alguns eram banhados de ouro, outros eram de ouro maciço,
outros eram esculpidos na madeira e banhado de ouro. Então nós vamos ver que outros eram a base, como as colunas que compunham o tabernáculo ou do pátio, né? Era a base de prata, de bronze. Nós vamos ver que cada um tem o seu significado, a sua tipologia, e tudo aponta para Jesus. Os sacerdotes e as suas instruções. Os sacerdotes construíam uma classe sagrada, separada para servir a Deus em favor ao povo, com linhagem exclusiva de Arão e os seus filhos. Eles gozavam do privilégio especial, mas carregavam grandes responsabilidades como intercessores e mediadores. Suas vestes litúrgicas, feitas para a glória e ornamento contínuo, continham símbolos profundos que lembravam o seu compromisso com a santidade de vida. Sua rigorosa consagração aponta para o ministério de Cristo, o nosso sumo sacerdote definitivo, eterno, não tem mais outro. A idolatria é a aplicação dos preceitos divinos. Diante da demanda de Moisés no monte, o povo impatientou-se, e construiu um bezerro de ouro para adorar, imitando os rituais pagãos do Egito. Essa quebra drástica da aliança acentuou a ira divina, mas Moisés intercedeu com base no amor e nas promessas patriarcais. Queridos, antes dessa base de amor e etc., nós vamos observar que Moisés subiu para o Sinai e recebeu a lei de Deus. Deus está dando a lei para o povo. Aí Moisés desce, o povo está idolatrando. O povo constrói um bezerro de ouro, ao ponto em que Moisés vê aquilo, quebra as tábuas da lei e dá uma punição para o povo. E como curiosidade, eu vou fazer você abrir a Bíblia e pesquisar no livro do Êxodo, quando Moisés desceu do Sinai e topou o povo, e o que ele fez com o povo. Assim que você pesquisar, deixe no comentário o que você achou. Você vai ver assim, meu Deus, Moisés fez isso mesmo? Você vai achar surpreendente. Queridos, chegamos até ao final desta aula que eu tenho certeza que te enriqueceu, deu para você ter uma compreensão. Na verdade, eu acho que deu para você abrir a sua visão do que é o tabernáculo, porque tem muita coisa mesmo. É muito profundo o tabernáculo, tem muitas tipologias, tem muitas revelações sobre Deus, sobre o que e tem muitas coisas que revelam Jesus. Não tem como falar de tabernáculo e não falar de Jesus. Não tem como falar que não tem Jesus no tabernáculo. Não tem tipologia de Cristo. Tudo aponta para ele. Desde a matéria-prima, desde os ornamentos, desde do processo de ritual, que é a do sacrifício. Tudo tem Jesus. Se você gostou deste estudo, deste conteúdo, já peço a você, por favor, não saia sem curtir este material, sem deixar aqui no seu comentário o que achou deste vídeo. Se você gostou do conteúdo do Tabernáculo, que encerramos aqui o estudo do livro do Êxodo, deixe aqui no comentário se você deseja ter um estudo mais detalhado sobre o Tabernáculo. Comente aqui, quem sabe você nos anima, dependendo da quantidade de pessoas que comentar. Quem sabe você nos anima e nós, de fato, produzimos um conteúdo riquíssimo e detalhado, extra o livro do Pentateuco, é claro, que vamos concluir o nosso estudo. Se inscreva nesse canal, compartilhe aí com seus amigos para que a plataforma compreenda que isso é um conteúdo abençoado. As nossas aulas têm chegado a pessoas de diversos lugares e eu fico feliz, pois isso está abençoando não só a sua vida, aluno que já nos acompanha, mas a outras pessoas que vêm nos acompanhando a partir dessa jornada do Pentateuco. Que Deus te abençoe, ficamos até aqui e te aguardo na nossa próxima lição. Deus abençoe.